nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Essa palavra está no começo, os primeiros versículos do capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos. Nós já aprendemos aqui, ao longo desse mês de setembro, toda vez que eu venho aqui tenho meditado na carta de São Paulo aos Romanos, como nós combinamos lá no dia 1º de setembro, por conta do mês da Bíblia, da Igreja no Brasil nos sugerir que nós estudemos mais cuidadosamente a carta de São Paulo aos Romanos, que a gente reze com essa carta nesse ano de 2025. E se tem uma coisa que eu tenho falado todas as vezes, é o tema central dessa carta. O tema central da carta é a fé. É a fé. A fé em Deus. A fé em Jesus Cristo. Tudo que Deus nos dá por amor, nos promove essa fé. O próprio dom da fé. Mas agora nós entramos numa segunda parte da carta. Se na primeira parte da carta, São Paulo vai falar da fé, vai explicar a fé, vai nos ensinar o que é a fé. Nessa segunda parte da carta, agora ele vai nos ensinar como colocar esta fé em prática. Como viver então a partir da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Bento XVI, certa vez, comentou esses 2 versículos. E ele disse que, de certo modo, esses 2 versículos que nós lemos aqui, eles resumem para nós como deve ser a vida de um cristão, aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, atenção, nós estamos falando aqui de algo que um dos maiores teólogos que nós já vimos, teólogos católicos que nós já vimos passar nessa terra, por muitos, considerado por muitos estudiosos, pessoas versadas aí na área da teologia, consideram o Papa Bento XVI um dos maiores teólogos que nós já tivemos. E ele diz que esses 2 versículos nós temos que dar muita atenção, porque eles resumem como deve ser a nossa vida de cristão. Vamos lá então, São Paulo já começa dizendo o seguinte: eu vos exorto. O que é uma exortação? Uma exortação, nessa perspectiva da carta aos Romanos, primeiro é um conselho, um bom conselho. Você lembra que São Paulo não fundou essa comunidade, então ele está dando uma orientação, não como um fundador, mas como um apóstolo, que diz: olha, eu tenho muita afeição por vocês, eu vou visitá-los, quero visitá-los inclusive, já ouvi falar muito bem de vocês. Então ele dá um bom conselho. Mas eu digo para você que mais do que um conselho, São Paulo também está dando para a comunidade de Roma e para nós hoje um encorajamento. É um conselho, mas um conselho que nos leva para frente, que nos encoraja. O que ele vai falar a partir de agora é para te dar coragem, tá? Vou te falar por quê. Porque o que ele vai falar a partir de agora realmente é preciso você ter coragem para fazer. Você colocar a fé em prática, você dizer: eu sou de fato um cristão, eu sou de fato católico, e eu vou viver de acordo com a fé que eu professo, é preciso coragem. Então São Paulo já começa dizendo para você: olha, coragem, eu vou te dar um conselho, mas olha, coragem, vale a pena, coragem, não tenha medo não, tá? Eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício. Como assim eu vou oferecer meu corpo em sacrifício? Vamos nos lembrar aqui que no Antigo Testamento, também nos Evangelhos,
A gente já viu muitas cenas, muitos episódios, de pessoas oferecendo sacrifícios, bens, coisas a Deus, desde lá do Gênesis. Se você pegar lá no Gênesis, Caim e Abel ofereceram em sacrifício. Um ofereceu os produtos da sua colheita, o outro ofereceu parte do seu rebanho em sacrifício a Deus. A gente vai lá para outra ponta, para os evangelhos, você via também as pessoas indo ao templo, oferecer também alguns animais em sacrifício a Deus. Então era comum, tanto no Antigo Testamento quanto nos Evangelhos, as pessoas oferecerem as suas coisas, os seus bens em sacrifício a Deus. Geralmente, parte da sua plantação, da sua colheita, melhor dizendo, ou parte do seu rebanho, oferecer em sacrifício a Deus. E esta era uma forma de oração, era o culto proposto. São Paulo vai dizer o seguinte: agora a oração é outra. Agora o culto que você deve prestar a Deus é outro. Agora você deve oferecer não mais as suas coisas a Deus, mas você tem que oferecer a você mesmo. Você tem que oferecer agora a sua própria existência, a sua própria vida a Deus, entregar a sua vida a Deus. E isso é um sacrifício. Este deve ser o seu sacrifício. Por isso ele vai completar aqui, um sacrifício vivo, é sua vida. Santo, santo significa algo separado, reservado. A sua vida está separada para Deus. E isso agrada a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer a sua vida. Deus quer que você caminhe com Ele, que você ofereça a sua vida a Ele. E vai dizer São Paulo: este é o seu verdadeiro culto, esta é a sua verdadeira oração. A coisa mudou, São Paulo está dizendo. Antes se ofereciam as coisas que tinha a Deus, as coisas preciosas que eu tinha, oferecia a Deus. Parte da minha colheita, parte do meu rebanho. Agora eu ofereço a Deus a minha própria vida. Por isso é um sacrifício vivo, a minha própria vida. Por isso é também um sacrifício santo. Eu reservo, eu separo a minha vida agora para Deus. A minha vida está separada para Deus. E é um sacrifício agradável, porque Deus se agrada, Ele quer receber a sua vida por inteiro. Entenda isso, meu irmão, entenda isso. Essa é a nossa forma agora de rezar. São Paulo fala que isso é o nosso novo culto agora, né? Oferecer não mais as coisas a Deus, mas oferecer a própria vida. Mas aí, claro, que para fazer isso, lembra do que é preciso? Coragem. Você tem que ter coragem. Eu vos exorto. Você tem que ter coragem para oferecer a própria vida a Deus. Mas eu vou oferecer minha própria vida a Deus sendo padre, sendo freira? Eu já sou casado. Porque tem gente que entende isso, né? Que oferecer a própria vida a Deus é entrar para o convento, é ir para o seminário. Se a pessoa está ainda na fase de escolha, né? De descobrir, melhor dizendo, o seu estado de vida, descubra se esse for o seu estado de vida, vá para o seminário, vá para o convento, né? Vá para o mosteiro, vá para uma nova comunidade. Agora, claro, o que nós estamos falando aqui de entregar a vida é entregar a vida dentro já do meu estado de vida. Hoje, como eu estou. Nós não estamos falando aqui do estado de vida, da escolha do estado de vida. Nós estamos falando aqui de uma entrega da minha vida, como eu estou. Entregar o meu casamento, entregar os meus filhos. Eu sou casado. Eu preciso entregar o meu casamento, a educação dos meus filhos. Eu trabalho. Eu preciso entregar a minha vida profissional. Tudo isso a Deus. Oferecer tudo isso em sacrifício a Deus. Então, como eu faço isso na prática? É aí que São Paulo continua nos ensinando. Como eu vou então entregar? Primeiro, é preciso coragem. Segundo, a nossa forma de oração agora é entregar a própria vida a Deus. Então, como eu faço isso? São Paulo mesmo nos explica. Ele diz: primeira coisa que você vai fazer é: não vos conformeis com este mundo. É a primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos entregar a nossa vida a Deus. Não nos conformarmos com este mundo. O que significa não se conformar com esse mundo? Nós não estamos falando aqui, minha gente, do mundo físico, não. Sim. Nós não estamos falando aqui da natureza, das montanhas, né? Das árvores, não. O mundo físico é uma beleza. Eu sou escoteiro, eu gosto de acampar, justamente porque eu gosto do contato com a natureza.
Abraço para os escoteiros aí, do movimento do escoteiro católico no Brasil. A gente acampa, a gente fica vislumbrado. De noite, então, quando só vê estrela no céu, que maravilha. Nós não estamos falando desse mundo físico. Deus criou o mundo e viu que o mundo era bom. Agora, nós estamos falando, quando falamos de mundo aqui na Sagrada Escritura, nós estamos falando dos modismos, das ideias, dos maus costumes. É desse tipo de mundo que nós estamos falando. Não é do mundo físico. Nós estamos falando de falsos valores. É isso, com isso que nós não podemos nos conformar. Nós não podemos ficar conformados. Não conformar significa que eu não posso aceitar. Se eu sou cristão de fato, se eu quero viver de acordo com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso aceitar o que o mundo muitas vezes quer fazer descer goela abaixo, que vão contra os valores do Cristo, que vão contra o que o Cristo ensinou, que vai contra aquilo que a igreja me apresenta como maneira de viver como cristão. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. São Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Conformar, minha gente, significa adquirir a mesma forma. Adquirir uma forma, conformar. Você faz bolo na sua casa aí? Bom. Sabe o que é fazer bolo? Pega um bolo fácil de fazer, que até eu faço. Bolo de cenoura, por exemplo. É o que eu mais gosto, desculpa. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não tem melhor, tá? Me desculpa. Você vai pegar, e é fácil de fazer, porque basta você bater a massa, você bate tudo no liquidificador. Se eu estiver errado, aí me corrija, tá? Tá, vai. O meu é assim. Mais fácil mesmo. Bate tudo no liquidificador e faz uma massa. Você pega aquela massa que é mole, né? Você pega aquela massa, o que você vai fazer? Colocar ela dentro de uma forma. Você vai escolher a forma, ela vai ficar do jeito que você colocar na forma. Se você colocar numa forma retangular, que as grandonas, o seu bolo precisa ser grande para muita gente. Você pode escolher uma forma redonda. Você pode fazer numa forma de pudim, né? Os mais românticos vão fazer numa forma de coração. A forma que você colocar aquela massa, ela vai se conformar. Essa massa vai tomar essa forma. É isso que São Paulo está dizendo. Nós não podemos ter a forma desse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos adquirir essa forma que querem nos colocar nela. Querem que a gente aceite coisas que vão contra a igreja, que vão contra o ensinamento de Cristo, que vão contra a Sagrada Escritura. Primeira coisa, então, para que minha vida seja, é o que São Paulo está dizendo, para que minha vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu não posso aceitar ser uma forma desse mundo. Eu não posso aceitar a forma desse mundo. Só que acontece o seguinte: a gente tem que ficar esperto, tá? Porque é claro que eles não vão querer que a gente engula coisas absurdas, que a primeiro momento é absurdo para nós, mas vão fazendo com que a gente tome forma nesse mundo aos poucos. Você já reparou? Nós somos contra toda violação da vida. Somos, como católicos, pela nossa fé, somos contra aborto, somos contra a eutanásia, somos contra pena de morte. Somos contra. Isso vai contra o Evangelho, vai contra a doutrina da igreja. Só que é claro, o mundo já sabe que nós somos contra, então ele vai tentando criar coisas pequenas primeiro. A gente vai concordando, vai tomando forma aos pouquinhos. Como assim, Denis? Primeiro você começa aceitando preservativo. Primeiro a pessoa começa aceitando anticoncepcional. O que é o anticoncepcional? É a anticoncepção, contrária à vida. Está vendo? Começa assim, aos poucos. Anticoncepcional, aceitar que é melhor não ter filho, não, esse mundo está muito difícil. Vai entrando essas ideias na cabeça da pessoa, e ela é cristã. Daqui a pouco ela está concordando com o aborto. É aos poucos, está vendo? A gente vai tomando forma. O bolo toma forma de uma vez só? Não, você coloca a massa na forma, e o que você tem que fazer? Colocar no forno. Liga lá o fogo, e com 1 minuto já está pronto. O meu bolo de cenoura não. Demora um tempo. Você abre o forno, vê se já está bom, bota o garfo lá, está ruim ainda, está meio mole ainda. Fecha de novo.
Depois de um tempinho, abre lá, para não deixar queimar, né? Abre lá, olha de novo, está ficando bom. É com o tempo que ele vai tomando forma. É assim que o mundo faz com a gente. Ele vai aos pouquinhos, querendo que a gente tome a forma dele aos poucos. Primeiro, preservativo, o que tem? Anticoncepcional. Não tem problema não. Não, é melhor não ter filho mesmo, porque esse mundo está muito difícil de educar. Daqui a pouco você está concordando com o aborto. É assim. Casamento, nossa senhora. Você deixa seus filhos levarem namorada para dormir aí na mesma cama, no mesmo quarto aí, para ter relação sexual dentro da sua casa? É assim. Mas todo mundo deixa, os jovens estão assim hoje. Gente, começa tudo com a frase assim, ó. O que tem? O que tem? São jovens. Na nossa época era de um jeito, agora é de outro. Não, para a igreja, meu filho, sempre foi do mesmo jeito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você começa assim, o que tem? Deixar as crianças, ainda chama de criança ainda. Os cavalos já, umas cavalonas de velho já, dormindo aí, tudo debaixo de sua asa, vivendo vida sexual livre. Começa assim. Aí depois você vai começar a falar mal de casamento. Não precisa casar não. Aí você vai começar a dizer que casamento é instituição falida. Não é assim que o pessoal fala? Mas começou porque você começou a deixar seus filhos viverem uma vida completamente de sexualidade aberta, né? De um namoro que não é para viver isso. E debaixo da tua asa. Fazer igual o sujeito que falou assim para mim uma vez. Denis, eu falei assim, você casou, fulano? Não, decidi por enquanto não casar. Falei, como assim? Não, nós estamos fazendo um teste. Nós fomos morar junto para ver se vai dar certo. Ele falou essa expressão comigo aqui, ó. Estou fazendo um test drive. E aí, se der certo, a gente casa. Gente, test drive, sabe o que é? Faz com carro. Você vai numa loja, você quer comprar um carro, eles te oferecem um test drive. Em inglês, né? Você vai fazer um teste de direção. Você pode dirigir o carro durante algumas horas. Às vezes, tem lugar que deixa você ficar com o carro um dia. Você vai dirigir, ver se gostou, se está adequado a você. Gostei, aí você vai lá e fecha o negócio. É assim que as concessionárias fazem. Esse sujeito, para mim, estava comparando a possível futura esposa dele a uma coisa, a um carro. Eu estou fazendo um test drive, se der certo eu fico, se não der certo eu pulo fora. Não entendeu o que é casamento. Está na forma do mundo. Mas isso não começou do dia para a noite, tá? Isso começou lá atrás. Começou aceitando pequenas coisas, dando pequenas concessões a este mundo. E assim, como um bolo no forno, vai tomando a forma deste mundo aos poucos. São Paulo vai dizer, coragem, eu vos exorto, coragem. Sua vida precisa ser um sacrifício a Deus, a sua forma de oração é essa. E para isso você não pode se conformar com esse mundo. E para não se conformar com este mundo, você precisa ter coragem. Porque o mundo quer que a fé, que a igreja se adapte a ele, não é verdade? Quanta coisa a gente ouve falar da própria igreja, ou nós que somos cristãos. A igreja precisa aceitar isso, precisa aceitar aquilo, porque os tempos mudaram. Não, o mundo mudou, a igreja precisa também progredir. A igreja é muito retrógrada, não é assim que a gente ouve? Repito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vai mudar. Não vai mudar. Aquilo que é essencial, aquilo que é a base da nossa fé, sobretudo na proteção à vida humana, não vai mudar. E nós precisamos ter coragem de anunciar e, sobretudo, de viver isso. Por isso São Paulo vai dizer, coragem. Não tome a forma desse mundo. Essa não é a sua forma. Mas São Paulo continua. Além de não nos conformar ao mundo, ele vai dizer, mas, ao invés de se conformar com este mundo, transformai-vos. Eu acho esse jogo de palavras que São Paulo usa maravilhoso. Se de um lado, eu não devo me conformar, tomar a mesma forma deste mundo, eu preciso fazer o contrário. Eu preciso me transformar. O que significa transformar? Mudar de forma. Eu não posso me conformar.
ter a mesma forma desse mundo, mas sim eu preciso me transformar, eu preciso mudar de forma, ser de uma forma diferente desse mundo. Isso significa transformar, adquirir uma forma diferente, passar de uma condição a outra. Na linguagem religiosa, o que é isso? Conversão, mudança. Me converter, eu preciso me converter. Veja, você não pode se conformar, não tem a forma desse mundo, não fica aceitando o que esse mundo vai te falando, não, por mais bonito que o discurso pareça. Mas se transforme naquilo que Deus quer para você. Se transforme num verdadeiro cristão, num verdadeiro católico, numa verdadeira católica, numa pessoa verdadeiramente de fé. Transformai-vos. Passe por uma outra condição. Passe por uma forma diferente. Se você já está tomando forma do mundo, passe por uma forma diferente. Em que na sua vida é um momento de meditação da palavra. A palavra precisa falar conosco, com cada um de nós. Em qual área da tua vida você percebe que você já está tomando a forma desse mundo? Nós falamos alguns exemplos aqui. Falamos do uso de anticoncepcional, preservativo, falamos de aborto, falamos da igreja, da imagem da igreja, falamos do casamento, da educação de filhos. Não sei, em qual área da tua vida você percebe que você está tomando a forma desse mundo? E nós estamos falando aqui de coisas do dia a dia, tá? Porque é a fé, como disse aqui o Papa Bento XVI, é a fé transformada na vida aqui. Vivendo a fé de fato, aquela fé que eu professo, eu estou vivendo. Em que lugar você vê que não está batendo os seus valores com o que estão te apresentando, os seus valores cristãos, católicos, com aquilo que você está vivendo? É no seu relacionamento com a sua esposa? Vamos trocar em miúdos aqui, tá? Aqui a coisa é prática e eu gosto disso. Você está indo na motel com sua esposa, com seu esposo? Motel não é lugar de católico, de católica. Não vou ficar explicando por quê aqui para não tomar processo. Não é lugar. Pesquisa aí, você vai pesquisar, você vai descobrir por que você está frequentando. Não é lugar. Começa assim, tá? Ah, precisamos de uma coisa diferente. Aí vai lá para o motel. Daqui a pouco está traindo, não sabe por quê. Ou sabe sim, né? Porque começou tomando uma formazinha do mundo e depois tomou a forma completamente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Começa assim. Começa vendo pornografia que você recebe aí, ó, no seu celular, né? Recebe no celular pornografia, ou pesquisa, inclusive, pornografia no celular. Daqui a pouco também está traindo. Começou assim. Ah, mas meus amigos todos veem, tem problema. Lembra o que eu falei com você? Começa com a frase: o que tem? Todo mundo faz. Aí, minha filha, lembra da sua mãe. Você não é todo mundo. Você é cristão, você é católico, você é cristã, você é católica. Você precisa ter a forma de Deus, não a forma desse mundo. Por isso você precisa sair da forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Muda de forma, se converte. Não deixa o pior acontecer, não. E se o pior já aconteceu, se transforma também. Mais ainda, a necessidade de mudar de forma, Vista, seja a forma do Cristo. O cristão é outro Cristo. Essa é a nossa forma. Por isso São Paulo vai continuar dizendo: transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Renove-se. O que é renovar? Ser um homem novo, uma mulher nova. Aí eu estou na casa do Padre Jonas Apip. Desde que eu estava lá em Viçosa, que eu era um adolescente, foi a primeira vez que eu ouvi a Rádio Canção Nova, eu tinha 12 anos de idade. Eu estou com 48. Eu pegava com muita dificuldade meu radinho velho, eu tinha que subir lá no terraço da casa, em certos horários, para conseguir pegar um pouquinho a Rádio Canção Nova. Eu já ouvia ele falar de formar homens novos para o mundo novo. Eu tinha 12 anos, eu tenho 48. Se eu não aprendi isso hoje, é que eu não criei vergonha na cara. Nós precisamos ser isso que o Padre Jonas nos ensinou e continua nos ensinando, intercedendo por nós lá no céu, e a obra dele continua nos ensinando. Nós precisamos ser homens e mulheres novos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. O mundo fica doido por novidades, já reparou?
E a gente fica nessa ânsia de novidade. Você está todo o tempo nas redes sociais, está todo o tempo na internet, com a TV ligada, porque você não pode deixar passar a última novidade. A gente encontra com os outros, o que você pergunta? E aí, quais as novidades? Né? Na verdade, você está querendo uma fofoquinha, mas tudo bem. Quais as novidades? A gente fica na ânsia por novidade e esquece que a grande novidade tem que ser dentro de nós. Nós precisamos nos tornar um homem novo e uma mulher nova. A novidade está aqui. São Paulo você precisa se renovar, meu filho. Não dá mais para ficar se conformando com esse mundo. Você precisa mudar, você precisa se transformar. Transformar é adquirir uma forma diferente, é se converter. São Paulo já nos ensinou lá na carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E eu pergunto a você: você está no mundo ou você está em Cristo? Você está conformado com esse mundo? Conformar, o pessoal acha que é só assim: ah, tá bom, estou conformado, deixa do jeito que está. Não, conformar é adquirir a forma. Você tem a forma desse mundo, ou você é uma nova criatura porque você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós precisamos nos transformar nas mínimas coisas. Tem um escritor famoso, um escritor russo, que diz que é nas pequenas coisas que a gente se perde. Como eu disse, geralmente um cristão não vai aceitar, porque ele sabe que nós somos contra o aborto, mas vai começar com coisa pequena, vai começar ali com concessões pequenas na vida sexual, com o esposo, com a esposa. Nós acreditamos e somos a favor do casamento, do matrimônio. O sacramento é para nós o sacramento do matrimônio, mas vai começar ali, com pequenas concessões para o filho, para a filha, né? Vai começar a falar mal do marido e da esposa, um fala mal do outro para as pessoas de fora, e aí vai deixando de acreditar no próprio sacramento do matrimônio. Está entendendo que é aos poucos? Por isso nós precisamos nos transformar, vai dizer São Paulo. E Jesus, Deus quer que nós nos transformemos, Ele nos dá as condições para a gente se transformar. Porque nós precisamos estar em Cristo, é a fé em Cristo que nos transforma. Porque nós acreditamos em Jesus. Porque Jesus mesmo nos dá as condições para nos transformarmos, Ele quer a nossa conversão. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, esse versículo lá em Coríntios é lindo. Passou o que era velho. Você já fez lambança lá para trás? Amém, meu irmão, passou. Se confesse, começa, zera tudo e começa de novo. Diz, mas eu não sabia que eu estava na forma desse mundo, meu Deus do céu, eu não sabia. Meu irmão, minha irmã, Jesus te recebe agora de braços abertos. Não sabia? Tomou consciência? Então se confesse. Jesus vai te receber de braços abertos no confessionário e te dar o perdão. Olha que maravilha, para você começar esta vida nova, homem novo, mulher nova. Porque assim, a gente começa, é aqui, é na cabeça, sabia? Pensando. Tanto que São Paulo vai dizer: vocês transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Começa tudo aqui, ó. O que é que tem? O que é que tem fazer assim? Eu vou pensando que é normal. Não é normal, meu irmão, minha irmã. Não é. A gente precisa compreender isso, porque pensar e agir, eu penso, eu planejo, falar: o que tem? Não tem problema, deixa. E eu vou agir dessa forma. Julgar é isso, eu vou agir dessa forma. Então São Paulo é muito claro para nós. Ensinou para nós na primeira parte da carta aos Romanos o que é a fé. Agora no capítulo 12 está nos dizendo como você vai viver esta fé. E eu não estou falando aqui de grandes questões da humanidade, né? Como eu vou viver a fé transformando, acabando com as guerras do mundo? Como eu vou viver a minha fé resolvendo todos os problemas ambientais, sociopolíticos desse mundo? Não! Nós estamos falando aqui de como viver a fé no nosso dia a dia. Como eu educo meus filhos, como eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, como eu me relaciono no meu trabalho, como eu me relaciono com meu vizinho, como eu me relaciono, como eu vivo a minha vida profissional, como eu faço as minhas escolhas no meu dia a dia.
eu preciso me transformar. Lembre-se de uma coisa que São Paulo nos disse lá no início. Então eu preciso abandonar a forma desse mundo e me transformar em um homem novo, em uma mulher nova. Para isso é preciso coragem. Não se esqueça disso. É preciso coragem. Sabe por quê? Porque inclusive quem disse isso foi Papa Bento XVI também. Papa Bento XVI uma vez falou que na nossa época, no nosso tempo, o preço pela fidelidade ao Evangelho, o preço que a gente paga por nos transformar, por termos a forma de Cristo, por sermos homens novos e mulheres novas, e não aceitarmos o que o mundo nos apresenta, ele chama de martírio da ridicularização. Esse é o preço que a gente paga. Ele diz o seguinte: olha, o preço que a gente paga hoje não é mais o martírio de ser enforcado como eram os primeiros cristãos, de ser afogado como eram os primeiros cristãos, de serem esquartejados como eram os primeiros cristãos. O martírio deles era esse. O martírio nosso hoje é ser considerado uma pessoa irrelevante. Ele é cristão, ele é católico, larga para lá. Isso é carola, larga para lá. E a gente vai sendo, em certos ambientes, colocado de escanteio. Esse é o nosso martírio hoje. O nosso martírio é ser ridicularizado, falarem mal da gente pelas costas porque a gente é católico, é cristão, nos ridicularizar publicamente, fazer piada, motivo de paródia, vai dizer Bento XVI. Esse é o nosso martírio, ser motivo de piada, principalmente daquelas pessoas que a gente mais ama e convive, na nossa família, no nosso trabalho. Esse é o nosso martírio. Por isso é preciso coragem para enfrentar o nosso martírio, que não é mais ser esquartejado, afogado, cortar a cabeça, como fazia com os primeiros cristãos. Agora é ser tido como irrelevante, é ser ridicularizado e é ser motivo de piada. Esse é o nosso martírio. Por isso é preciso coragem para enfrentar tudo isso. Para a gente caminhando para o final da nossa meditação, você precisa entender o seguinte: olha, o mundo não gosta de você, ele te usa, então você não pode se conformar a ele. Evangelho de São João, capítulo 15, 19, diz o seguinte: se fosseis do mundo, o mundo até vos amaria, mas como você não é do mundo e é de Jesus, o mundo vos odeia. O mundo te odeia, ele te usa, finge que gosta de você. Quem te ama mesmo é Deus. Quem te ama é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu a vida dele inteirinha para te salvar. Escolha, meu irmão, porque diz o final do texto que quando nós não nos conformamos com o mundo e nós nos transformamos num homem novo, numa mulher nova, vivendo de acordo com a fé que a gente professa, nós conseguimos distinguir a vontade de Deus. Nós conseguimos saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus é perfeita. Você quer saber a vontade de Deus na sua vida? Você precisa então não se conformar com esse mundo e se transformar num homem novo, numa mulher nova. Muita gente por aí dizendo que eu não sei o que Deus quer para mim. Está lá vivendo um namoro todo errado e não sabe se casa ou se compra a bicicleta, não é assim que fala na roça? É lógico que você não vai saber, você está vivendo tudo errado, você está se conformando com esse mundo. Se transforme, se converta, e aí Deus vai falar claro para você se essa pessoa é a pessoa da sua vida. Está entendendo? Enquanto você estiver vivendo na forma desse mundo, você não vai conseguir distinguir a vontade de Deus, porque o mundo está falando na tua cabeça e você está aceitando. Se transforme. Se transforme. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é, na sua origem, desde que você foi criado por Deus, você não é a forma do mundo. Ele está tentando te colocar nessa forma, mas você não é da forma do mundo. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Não se esqueça disso. Você é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.